E aí eu convido? Envia a live pra Não, eles. convido. Como deu certo aqui. Tá. Vou fazer como deu certo. Aí agora começou. Querido Boa Conrado, noite, meu amigo já está grande na área. Dimitri. Boa noite. Vamos aguardar nosso querido Dantas aí, que a gente já começa a nossa live. Você está falando público. Boa noite, grande Ricardo. O Alessandro na área Boa também. noite, meu Olha o amigo Dantas aí. Dantas. Esse Grande é o Conradão, cara. Júnior da Bahia. A vista, a vista tá bonita Amigos aí? queridos, Rapaz, o Conrado tá bonito pra Dedé como hoje, viu? sempre, né? Só hoje, pai. Amigos, a turma está chegando aí em peso, não era de esperar Ajuda aí, outra Juarez, coisa. Essa live Marcelo vem Castro. sendo Lalai aí aí. comentada aí. E assim, eu vou aproveitar que já tem uma turma boa e começar aí o projeto, né? Corretor é correria. Esse projeto é de todos nós, né, gente? A ideia da gente aqui é reunir os amigos, os colegas, nesse trampo diário que a gente tem da corretagem de imóveis, para a gente falar do nosso dia a dia, falar do nosso histórico, das nossas experiências, né? Dos nossos perrengues que a gente passa, Do dia a das dia, coisas né? engraçadas também que a gente tem, né? Do nosso dia a dia. E hoje, amigos, colegas que estão nos vindo aí, eu tenho a honra de convidar duas feras, dois grandes nomes do mercado imobiliário, Agradeça a baiano e parte que me brasileiro, toca. né? Faça suas palavras as minhas. O nosso querido Conrado, nosso querido Conrado, nosso querido Luiz Dantas, mais conhecido como Dantas da Bahia. Amigos, muito obrigado pelo aceite imediato aí, da gente estar batendo esse papo, de vocês deixarem um pouco da vida corrida aí para falar com todo mundo, Doutor trazer Pedro as aí, ó. experiências de Doutor vocês, Pedro a aí história de entrou, vida de pessoal, vocês, parceiro forte aí lá né? de Alphaville, ó, advogado, um cara bacana, Pedrão. Um abraço, Peu. Pois é, amigos. Então, assim, é muita alegria para a gente aqui poder compartilhar com isso. E ao longo das lives aí, fiquem à vontade para estar saudando os conhecidos Isso é muito aí, né, que vão ser importante vários. no nosso Meu dia a amigo dia, Conrado, a gente quero desenvolver conversar. essa matéria, né? Isso, para mim, é um entretenimento muito bom, até porque eu fugia muito da área digital, mas a gente tem que evoluir com o tempo. E essa evolução só faz com que a gente cresça, né? Isso é muito importante. Eu realmente Fantástico. gostaria que a maioria dos corretores estivesse presente, né? Porque, como você falou, né? Corretor é correria. E hoje em dia a vida não nos deixa outra alternativa se não trabalhar em dobro, né? Para poder atingir nossos objetivos. E o corretor, como não tem salário, ele tem que correr mais do que os outros. Até porque você tem que fazer um futuro e não pode ser um futuro que demore muito tempo. Então, eu gostaria muito que muitos corretores vissem meus 35 anos de corretagem do que eu fui no passado e o que eu sou hoje. E realmente é correria, é correria. A palavra certa é essa. É, Então, eu quero aproveitar, Conradão, e já pedir para você falar um pouco aí do seu histórico de vida, desse tempo todo, que ainda tem muito tempo pela frente aí na corretagem, e dizer principalmente suas áreas de atuação hoje, né, onde você foca mais. Eu sei que você atua com todo mundo que está entrando na live aí, já fez negócio com o Conrado. Isso aí é unânime, né? Mas conta mais para a gente aí, fica à vontade. Olha, É, Luciano Grave, são Alex, grande todos Alex Pedro aí, Oliveira, parceiros. parceiro forte. muita gente boa aí. Exatamente. Muitos parceiros aí, muita gente boa, muita gente que, graças a Deus, me conhece aí, muitas parcerias, muitas mesmo, e graças a Deus irei de fazer ainda mais parcerias, porque eu sempre coloco nos grupos. Parceria é a alma do negócio. Depois que acabou o Jornal à Tarde, veio o WhatsApp, e o WhatsApp realmente é uma ferramenta que, graças a Deus, me deu muito lucro, porque você tem que ser rápido,
na resposta, você tem que ser objetivo, não pode perder o foco e o calor da emoção. Então, o que é que eu digo para meus companheiros aí? Como eu já falei com um colega meu, você não pode vacilar um minuto sem pegar no seu celular e nem ver mensagem. As mensagens têm que ser respondidas de imediato. Às vezes, 5 minutos que você perca um momento de WhatsApp, você pode perder uma venda. Isso Foi já pro banheiro, aconteceu. né? Isso, foi pro banheiro, leva, saiu do banheiro, pega. Meu lema é esse. Aconteceu comigo e com o Dantas, Conrado. Que dia foi, Dantas? Segunda-feira agora, né? Você levou uma cliente lá para um apartamento que a gente está anunciando juntos, porque você atendeu a cliente 1 da manhã, salvo engano, e a cliente quis falar com outro colega, não conseguiu, você foi ágil pra caramba, na hora que ela com insônia lá falou com você, agendou comigo. Eu mandei. É porque, na verdade, assim, eu tenho o né? costume de ter um hábito de dormir tarde quando o corpo não nega. E é o horário que eu fico no Instagram postando e tal. E aí, quando deu 12h49, ela entrou. Meia-noite, 49. E aí, de bate-pronto, eu respondi. Quando ela pediu para visitar o apartamento, eu mandei uma mensagem para Jimmy. Era 1h pouca da manhã. Jimmy, perdão o horário. Amanhã, quando você ver essa mensagem, a gente agenda. E aí, no outro dia, a gente já agendou. Não deu venda, mas é aquela coisa que o Conrado falou aí, né? A gente tem que estar online todo instante. Né? Eu costumo dizer que venda é time do negócio. Tenho muito respeito aí a Conrado e a Jimmy. Conrado tem muito chão aí pela frente, tem muito que ensinar pra gente, a minha Jimmy, que somos novos no mercado. Né? Conrado é um cara Com certeza. Minha barba é mais que teu pinto, viu, Conrado? Eu queria abrir só essa ressalva, uma radiação de seda, mas é verdade, Conrado é um cara que é referência hoje no mercado imobiliário hoje de Salvador. É um cara que fez o seu nome, é um cara que carrega um peso no nome dele, é um cara que não conheço um que fale mal de Conrado. Tá? Então é um cara que eu tiro o chapéu, não desmerecendo o Jimmy e os demais colegas que estão aí, né, na live, mas com todo respeito ao Conradão aí, admiro muito, um profissional, um ser humano, é um cara que eu estimo muito, porque para mim é uma referência no mercado imobiliário de Salvador, é um cara que eu respeito muito, sem dar o mérito dos parceiros que estão na live, reitero sobre isso. Mas Conrado, admiro muito seu trabalho, sua pessoa, sua conduta. Você, para mim, é top. Mas sigamos. Vamos seguir. Ô, Conradão, fala um pouquinho, então, da sua trajetória aí. Quando é que você começou mesmo na corretagem? Aí eu acho que... claro, Dantas, fica à vontade de fazer aí o histórico. Dantas não tinha nem nascido. Então, você tem quantos anos, Conradão, você tem? Eu comecei a corretagem em 1986. Cadastrando imóvel. 86. Você tinha quantos anos, Dantas? 22. Tava namorando? Não, 22 não, 12. Eu sou de 74. Você tinha 12 anos. Você não pensava em outra coisa senão jogar good. Bons tempos. Aí, eu tinha 14, velho. Eu tava naquela fase já de algumas coisas a mais do que good. Aí o que acontece? Eu fiz um curso no Senai de Simões Filho durante 4 anos de mecânica geral, torno, fresa, retífica. Aí eu trabalhei em algumas empresas, mas como solteiro, né? Você tem que providenciar logo o que você quer da sua vida, né? E antes de você casar, porque depois que você casa, você já toma um rumo diferente. Então, quando eu percebi que aquela área de mecânica geral, torno, fresa, retífica, solda, não era a minha praia, eu queria algo mais, aí o meu ex-cunhado Ferreirinha me chamou para trabalhar como cadastrador de imóveis. E em 1986... Ferreira Imóveis? Isso, ele foi casado com minha irmã durante... ali eu aprendi muito com ele, né? Muito. Ali é uma águia. De 4 águias. De 4 águias. Até hoje, atuante forte, né, eu trabalhei com os melhores corretores como cadastrador. Eu vou dizer o nome deles. Coutinho Imóveis, Aníbal, Luiz Manta Malaquias, Ferreirinha. Tinha Ted, que o Deus o tenha, já está em bom lugar.
Eu trabalhava como cadastrador. Em um ano cadastrando imóvel, eu consegui comprar um carro. Cadastrando imóvel. Um ano. Aí eu disse, bom, eu acho que outra profissão melhor do que essa eu não vou encontrar. Mas como era a sua tática de, Rapaz, só de vou dizer uma coisa, na minha época tinha 1.500 corretores. Pô, velho, 1.500 corretores, velho. Hoje tem 25 mil, fora os 29 mil. Já está nos 28 e pouco. Então, na minha época, 29 já. o que o construtor, eu me lembro como se fosse hoje, o que o construtor José Fernandes pensava em lançar, já estava vendido. Ele só pensava em comprar aquela casa na rua Território do Rio Branco, Território do Guaporé. Ele só pensava, já tinha uma fila de gente no escritório dele para dar o sinal para poder comprar o que ele iria lançar. Imagine você como era o negócio. Olha que maravilha. Era um negócio fantástico. Assim, eu me lembro quando a Estilo construiu o prédio Vivenda São Pablo, que hoje mora nosso grande amigo Coelho, que vocês devem conhecer, que é das antigas. Quem mora lá também é Malena Martinez. Isso, Malena Martinez, exatamente. Então, o Coelho, ele ganhou muito, muito dinheiro na Estilo, com o doutor Cândido Braga, que ele deve saber quem é, muito bem, e Eduardo Braga, que já não existe mais. Então, o melhor corretor é ele, meu pai. Aí o que acontece? Eu sou os puxa-sacos dos meus filhos. Aí o que acontece? Eu cadastrava, mas para cadastrar era tão fácil. Você chegava, dava um bom dia ao porteiro, pô, gente boa e tal, te dava um imóvel, 2 imóveis. Você ia para o escritório, no outro dia mostrava, no outro dia já vendia. Incrível que pareça, era uma facilidade tão grande de vender imóvel naquela época, porque como eu estou dizendo, a procura era maior do que a oferta. E quando a procura é maior do que a oferta, você fica mais tranquilo. Hoje em dia, não. Você tem uma oferta muito grande e você tem a dificuldade e a burocracia. Eu me lembro que eu trabalhei 5 anos com o Adivaldo Ramos, meu grande amigo Adivaldo Ramos, que hoje é dono da Central de Terrenos, e a gente... Ele fazia... Para você ter uma ideia, né? Eu trabalhei 5 anos com ele e ganhei 3 prêmios de melhor vendedor no trimestre. Ele fazia isso. Uma televisão, um som, uma bicicleta. Ele motivava o corretor e, graças a Deus, deu certo. Eu aprendi muito com o Adivaldo, aprendi muito com o Andrade Imóveis, Almiro César Andrade. Quem conhece Andrade, o famoso Dentinho, também eu trabalhei com ele. E essa vida foi... Eu vou dizer mais alguma coisa aqui. Eu alcancei aí os planos malucos, 1990, plano Collor. Não sei se vocês se lembram. Pegou tudo quanto é tipo de presidente. O primeiro de plano Collor, né, foi quando meu filho nasceu, João Vitor mais velho. Aí, meu amigo, faltou dinheiro, faltou leite, você invadiu o mercado para comprar, era uma confusão, você tinha dinheiro, mas não podia comprar. Então foi 1990. Depois veio o plano Bresser, plano Zélia, que era a esposa do dito cujo. Mas eu sobrevivi a tudo isso. Eu e meu amigo Bernardo. Bernardo foi da minha época. Bernardo era office boy quando eu era cadastrador. Então, isso tudo... Não, Bernardo Bamberg, não, né? Não, Bernardo Pimentel. Bernardo Pimentel, o cresce dele é perto do meu. E trabalhou... Trabalhou na escritório de Andrade Imóveis. Eu, Cláudio Andrade, Gerson Alves, Barbosa, que é meu amigo, mas hoje está com um problema do AVC. Ele teve um AVC e eu quero mandar um grande abraço para ele. Gerson, que era da Agra, trabalhou lá na Agra. Ele trabalhou, mas ele hoje está em Alagoinhas e ele mesmo? trabalhou. É ele mesmo? Gerson, aí trabalhava nós 5. Eu, Gerson, Cláudio, Barbosa, Bernardo. E era uma turma boa, viu? Graças a Deus eu não tenho o que reclamar. Opa. Ô, Dantas, fala um pouquinho de você agora aí, meu amigo. Início da trajetória. Na verdade, eu entrei na corretagem por força das circunstâncias. De 2008 para 2009, eu fui... Tem um corretor que não está aqui hoje com a gente, na live, mas Diogo Dantas,
é Dantas também, mas é a minha distinção, o irmão dele tá aí também, um tropeiro, me chamou em época para ser corretor, enfim, vinha de uma fase bastante difícil. E aí fiz o curso ali em frente onde tem a piscina olímpica do tubo ali, não sei, aquela Sagres, né? Residencial, comercial Sagres, né? Isso, é o Sagres. Aí eu fiz ali, na época o curso eram 3 meses, aí o Peu aí falou aí agora, corretor novo também, e aí eu fiz o curso de corretor, e aí comecei a estagiar na Lopes Imobiliária. Na época, terno, gravata, calculadora HP e lojas americanas, 10 vezes sem juros no cartão, HP custava 399. E aí comecei, depois eu fui corretor, na época eu fui lá corretor de Murilo, que é hoje o dono da Lopes, Murilo, que é Leparque, casal Leparque, e Borba, que está em Natal, né? Se lembra dele, Conradão? Me lembro, todo mundo aí. Eu fui corretor dele, né? E aí, em seguida, eu, menino novo, não sabia nada, tomei logo uma rasteira de um barra-porto logo para começar logo a vida. O pessoal de Pedreirudo estava comprando, aí eu não sabia nada, não vou citar nome, mas me deram logo uma rasteira, aí me chamaram para... Foi quando estava tendo o lançamento do Colina de Piatã, né? Que a Agra lançou. Isso, exatamente. Me chamaram para ir para a CIA. E aí, Robson Wagner, um grande amigo, entrou aí agora um cliente amigo de mais de muitos anos aí, ó. Bio aí, é um amigão aí, uma pessoa fora da curva. Vou abrir essa ressalva para ele aí, hoje mora em Orlando, mas é um amigo há mais de 20 anos de pega de rua, de carro de corrida, esse que entrou aí agora, e é uma pessoa que eu respeito muito, eles, o pai dele, são grandes investidores aqui em Salvador, pessoas muito sérias, mas vamos lá. Bia, um abraço, meu irmão, obrigado por participar dessa live aí. E aí, continuei na corretagem, CIA, lançamento, Roberto Teixeira, Geraldo Marrô, Robson Wagner, quem mais, meu Deus? Enfim, aquela equipe toda, só que eu sempre tive um pezinho do avulso, como a gente chamava, né? Exatamente. Eu nunca me identifiquei com o lançamento. Tava porque na época era o que estava em ascensão, né? E aí eu forçosamente fui, começou o Cirela, Andrade Mendonça, aqueles plantões lá do Imbuí. E aí fui indo, mas sempre o velho PF não deixava de existir, era um poder da escola. Robson cuidava comigo direto, hoje é marido de Maria Rescala, mas na época eles não tinham nenhum relacionamento. Enfim, uma pessoa que eu estimo muito, respeito muito. Robinho é um cara que me tem uma atenção, um carinho muito grande, entre outros, né? E aí segui minha vida, aí levei um tempo fora da corretagem, voltei de novo. Foi quando eu voltei para Brito e Amoedo com César Gomes, que é uma pessoa também que tenho muito respeito. Gente de primeira qualidade. O paulista que veio, Imóveis fez o nome dele, fez a diferença dele aqui em Salvador. Salvador. É um cara muito sério também, um cara que tem um respeito muito grande. Quando eu falo que eu tenho respeito, eu tenho por todos. Mas são pessoas que fizeram assim, tiveram uma participação, né? E a diferença na sua carreira, eu disse, bom, agora eu não vou mais trabalhar com lançamento, porque eu costumava dizer que lançamento você vendia papel, né? Você vendia um sonho que poderia se concretizar lá na frente. Eu não tinha uma visão que eu tenho hoje, né? Não desmerecendo as grandes incorporadoras hoje, mas eu sempre tive meu pé no avulso. Então, aí comecei a labutar no avulso, e aí tem um despachante hoje que é muito amigo meu, que chama-se Américo, o Conrado deve conhecer, não sei se o Jimmy conhece. Trabalhou comigo na Central Imobiliária durante muitos anos. Conheço. Quanto ao Américo, eu costumo dizer hoje que o pouquinho que eu sei de documentação eu aprendi com ele, é um cara que eu tenho um respeito também muito grande, é um despachante para mim, fora da curva, com todo respeito aos demais, né? Mas, e aí fui seguindo minha vida, conheci minha esposa hoje, Vera Menezes, que, diga-se de passagem, nesse momento está internada lá no Aliança, está... E que, se Amém. Deus quiser, vai melhorar rápido. É corretora também, há mais tempo que eu, conheci ela na CIA, né? Vera hoje trabalha na Afonso Henriques com o Thaís lá, e é uma pessoa também que tem uma bagagem muito boa, foi corretora de Geraldo Marrô é um cara também bacana, eu acho que Conradão conheceu, né? O Marrô conhecia, trabalhou comigo também, em Brasília, eu chamo ele de Brasília. Olha quem entrou aí, ó, Lucília é fora da curva. Ela aí, Lucília?
Lucile, além de grande colega, estava até agora labutando Isso pela nossa classe. No Cresce, Resolvendo várias exatamente. coisas lá no fora da Cresce. curva. Então, assim, hoje, assim, amo minha profissão, amo o que eu faço, gosto do que eu faço, né? Não tenho vergonha de dizer a ninguém. Antigamente eu tinha vergonha, logo quando eu comecei, eu tinha vergonha de dizer que eu era corretor, não sei porquê. Mas hoje eu falo com muita ênfase, sou corretor de imóveis e, graças a Deus, eu tenho um orgulho da minha profissão, né? Como a gente sabe que toda profissão tem um bom e ruim, seja o advogado, o médico, enfim, né? Mas fiz bons amigos na corretagem, muito bons amigos, inclusive 2 deles estão aí, Jimmy e Conradão aí, são pessoas massas, né? E tem outros parceiros que entraram aí, Saulinho, Agenildo, Jura, enfim, todos esses caras. Tem muita gente boa aí, viu? Eis-me aqui, Muita gente agora boa. estou aqui até agora. Mais uma vez, Jimmy, obrigado pelo convite de ter participado dessa live. É um prazer imenso. Que é isso, amigo. Eu que agradeço a vocês. Eu queria aproveitar aí, agora que a gente já deu um pequeno resumo de muita coisa que vocês já fizeram. A gente estava conversando ontem no nosso esquente, né? Nosso bate-papo para hoje, de coisas inusitadas que acontecem com a gente, né? Às vezes tem cliente aí que faz o corretor de Uber, né? Sai aí rodando grandes empreendimentos só para passear com a família e depois a pessoa ainda deixa essa mesma família na praia, né? Algumas coisas dessas aí. Então, assim, o que é que vocês lembram aí de coisa engraçada, coisa... Nem só engraçada, não. Mas eu vou... complicada também. Vocês têm a noite toda para me ouvir? Né? Rapaz, por mim aqui vai. O Instagram que se vira, meu amigo. Porque eu já vi cada uma que me deixou muito irritado, mas depois eu consegui, foi que uma certa feita a gente vendeu um imóvel, né? E, claro, assinou o contrato de promessa, compra e venda, e no dia de assinar a escritura, uma sexta-feira, a mulher disse que só podia ir na segunda, mas o marido foi, assinou a escritura, e na segunda esperava que ela fosse, né? E o marido recebeu 50% e a mulher ia receber os outros 50% na segunda. Só que o marido, na sexta-feira, depois que assinou a escritura e pegou os 50%, ele foi curtir com a amante. E aí, paz, quando curtiu com a amante e tal, e aí, meu amigo, quando foi na segunda, a mulher descobriu tudo e não quis mais assinar a escritura. Ixi, meu amigo, Maria. Que dor de cabeça. O comprador ficou nervoso, doido. Para a gente resolver essa situação, o cara, ao invés de comemorar com a amante na segunda, comemorou naquele final de semana. Olha que coisa. Gastou por conta, rapaz. E aí, né? Para poder resolver, teve que ter advogado e tal. Isso foi uma das coisas, entendeu? E eu me lembro, o Marcelo Ribeiro, ele não está aqui na nossa live, mas antigamente a correria era tão grande que eu fiz uma venda em cima de uma folha de uma agenda. O corretor estava embaixo esperando subir para mostrar o apartamento e meu cliente queria. E aí, como é que você resolve uma situação dessa? Vai deixar o outro corretor subir com o cliente? Eu ranquei uma folha da agenda, fiz o recibo de sinal, o cara deu um sinal em cheque e aí interfonou. Diga ao corretor que é para ir embora, porque o apartamento foi vendido. Mas é assim que se faz a venda. A venda é aquele calor, é aquele momento. Não pode perder o time, né, Conrado? Eu fiz uma venda, o Pix. O Pix hoje é uma ferramenta que o corretor ele tem que usar isso como uma ferramenta de sinal. Sim. Outro dia mesmo, final de semana, eu ia perder uma venda. Eu mostrei sábado, o cara disse, eu quero. Eu liguei para a mulher, ela fez, olha, eu estou com um contrato para assinar na segunda. Eu digo, a senhora assinou? Não. A senhora aceita que eu faça um Pix para garantir meu negócio? Se fizer um Pix, eu aceito. O cara fez um Pix e disse, rapaz, você confia? Eu digo, rapaz, eu confio porque eu não estou fazendo nada de errado. O corretor, ele tem que ver que ele trabalha com honestidade. Se ele trabalha com honestidade, transparência, ele não tem que ter medo de tomar um cheque, não tem medo de fazer uma venda. E a venda foi feita. Se eu esperasse a segunda-feira, o imóvel, a venda não seria minha, seria do colega. Se você passou, né, Conrado, todas as informações importantes e seguras para o cliente entender, o cliente quer, a gente tem que entender
Daiane Isso. falou aí, venda é momento. A gente tem que entender que o maior inimigo da venda não é só do corretor, não. Não, O maior o inimigo da venda é o travesseiro. travesseiro, né? O cara foi dormir, E meu irmão, no outro dia acabou. nós somos intermediários, pessoal, de vendedor e comprador. O comprador, naquele momento, ele quer. Ah, eu Isso. quero agora tal. Mas no outro dia ele pode dizer, pô, eu ouvi, pensei melhor, um corretor me ofereceu um negócio melhor, eu não quero. O vendedor. E quantos o próprio Exatamente. vendedor Então, desiste, o que né? acontece? Hoje não existe mais palavra, né? Infelizmente, no nosso mercado imobiliário, só existe o quê? Um sinal dado, um Pix. Um Pix hoje é uma ferramenta que eu trabalho direto. Para mim, não tem coisa melhor do que um Pix, porque eu não faço um Pix de um valor cheio, 10%. Eu faço um Pix de um valor, mas que esse valor vá para a conta do vendedor. E daí para frente você tem que resolver a situação. Não pode esperar para ver, porque quem espera para ver não consegue a venda. Pois é, o Dantas, você tem quase tanta história quanto o Conrado, Você está me mas chamando de escolha doido, um aí pô. Aí você está me pra chamando de trazer pra gente. doido. Não, não é de idoso, não. É muita bagagem positiva. A quem chegou Jesus. aí, Dantas? Amaralzinho. Esse homem aí foi o único que eu conheci que teve. Lázaro tá aí Você já viu comigo alguma pessoa ter nesse Covid travesseiro aí, 5 né? vezes? Não foi, não. Ele gosta. O Amaral gosta disso. Ele assumiu isso Eu me pra ele. lembro, uma não foi muito engraçada porque eu tomei um prejuízo em Lucas Terra também. Lucas Terra é um corretor novo que entrou no mercado não tem muito tempo. Era estagiário de Leonardo Lopes. Era Lucas Terra. Lucas Terra é um Ele e grande Abílio, vendedor. era Batman e Robin os dois. E duas situações eu passei com esse rapaz. Uma, ele estagiário de William, e aí recebeu um agendamento de um Vitória Loft. Um cliente, vamos lá, Dantas, falei embora, botei os dois dentro do carro, lá vai eu para Vitória. Um abraço, Lazinho. Aí, quando chegamos lá, estamos na portaria do Vitória Loft, na parte de dentro, os dois, a gente um pouco afastado da portaria. Quando eu bato o olho na portaria, quem é que chega lá com as pastinhas na mão? Eita! Aí Já eu falei, vaza que deu merda, vaza. Aí um foi pra garagem, o outro desceu pelo outro lado, só ficou eu de cobaia. Aí eu falei, pronto, o que foi, né? O pessoal tava conversando, eu fiquei de cobaia, tomei logo meu pepino logo, né? Recebeu logo o seu Aí, carinho. beleza, e aí fui logo, tomei logo uma pancadinha logo de, né, sem precisar citar, e aí, beleza, o William também, na época era gerente dele, tomou, vamos que vamos. Passou o Lucas Terra, vamos, o último carnaval, antes da pandemia, Amaral, não se espalhe, Amaral, que eu vou tirar você da live. Pois é, rapaz. Amaralzinho sempre arranjando confusão pra gente. Eu desci, a ideia é essa mesmo, para dar risada. Quando estou eu, agendamos no Alpha Life em Alphaville, na quinta-feira de carnaval, foi sexta, não me lembro. Estamos lá mostrando o Alpha Life, eu parei na esquina do Alpha Life, a entrada do Residencial Itaparica. E o Lucas parou na entrada e eu parei na saída do Itaparica. Né? Paramos ali, fomos lá em cima, mostramos o apartamento, todo mundo sorridente, carnaval. Eu não ia imaginar nunca que a Trans Salvador ia entrar em Alphaville e que ia me tirar como contemplado e a Lucas para botar o carro da gente em cima da prancha. Eu estava com meu filho. Apartamento, eu chego na portaria, eu falei, Luquete, eu falei, Luquete, aí os dois carros em cima da prancha da Trans Salvador. Eu saí parecendo um louco com meu filho pequenininho também. Papai, pega, papai, o carro vai, o carro da gente, papai. E aí, quem disse, meu amigo? A gente para Vasco da Gama, pra tirar carro de Trans Salvador, ou seja, tomamos um prejuízo, não vendemos o apartamento e ainda quase ficamos sem carro. Eu falei, rapaz, eu nunca vi. Fora outra, né? Se eu for, mas como o Conrado falou, eu não vou ficar quieto apanhando, mas essa aí foi a que mais me marcou, porque foi. Então, excelente. Deixa eu aproveitar aí você, Dantas, porque a gente está vivendo aí um momento importante junto aos cartórios, né? A gente ainda está no início do ano ainda, quer dizer,
Começou o ano agora, depois do carnaval. Graças a Deus, os negócios não pararam por isso, né? Estão acontecendo. E houve essa mudança agora do registro centralizado. E tem muito colega meu perdido ainda usando o site do registro anterior. Queria aproveitar vocês dois aí para trazer um pouco do conhecimento de documentação. E como é que a gente usa um roteiro certinho até concretizar uma venda perfeita no registro, né? Vamos lá, Entendeu? Mais como ou é menos que eu vou falar? como se fosse um Pronto, como é que roteiro eu de boas faço? práticas. Com todo respeito ao Pix, hoje, Pix, né? Matheus Santos não está aí, mas gosta de um Pix, que eu nunca vi o nome doce na boca daquele rapaz. Como é que eu faço? Primeiro passo, eu vou para a certidão de ônus, lógico, isso aí para mim com todo respeito a quem assina contrato, com um Pixinho pequeno e tal, com todo respeito, é providencial, mas eu tenho muito medo, né? Enfim, certidão de ônus, eu tiro a certidão, vou para as pessoais, saíram as pessoais, saiu tudo ok, sem problema nenhum, a gente faz aquele velho pente fino, passamos para a via de fato, que é assinatura de contrato e pagamento de cima. No caso de um financiamento Dantas, bancário, deixa eu te interromper só aí, para fale. poder não criar expectativa. Eu, algum tempo atrás, eu estou tirando, além das certidões pessoais, aquela da indisponibilidade de bens que você tira diariamente. Essa certidão, para mim, eu tiro logo de cabeça, porque essa daí, que se tiver alguma coisa no nome do vendedor, já sai logo ali, a gente nem gasta dinheiro com a ônus, porque a indisponibilidade de bens, o cartório tira diariamente, né? Pronto, aproveita aí, Conrado. Qual é o passo a passo disso, né? Vamos aproveitar, porque é assim, gente. A gente está aqui sugando as experiências de vocês dois. Tem gente realmente que não tem muita familiaridade com documentação. Vai para direto para o despachante e vocês dominam de cabo a rabo. Então, por exemplo, essa da disponibilidade, Conrado, como é que a você disponibilidade, tabelionato de notas, eu particularmente, quando eu preciso, eu vou para o tabelionato. Exatamente. Mas assim, que é o caminho para você poupar o pagamento da certidão de ônus. Massa. Porque se na disponibilidade aparecer qualquer restritivo, com certeza vai aparecer lá. Tá? Pronto, então, exatamente. Primeiro passo, concordo. Só que assim, eu particularmente, eu não vou por esse caminho, mas é o correto, Conrado está certíssimo. Ele poupa uma etapa, certo? E tem um adendo aí, viu, Dantas? Você sabe que agora, né, essa nova, com a questão do registro agora, você pode visualizar a ônus sem precisar emitir a ônus. Tem uma taxa menor de R$13 alguma coisa, e você já... Mas o que eu estou falando é o seguinte, cara, né? Quando você chega no cartório de notas, que eu trabalho com a doutora Conceição Gaspar há mais de 30 anos, e eu vejo que existe... Não fala nada a ninguém, vamos nessa. Hein? É sócio do 12º, mas não fala nada a ninguém, vamos nessa. A minha venda foi lá com ele. Ele me levou de meio-dia para rapaz, uma sala VIP nossa lá, café, sanduíche. Pula, não vamos terminar isso. Aí o que acontece? Eu tenho uma grande amizade ali dentro com Marilene, administro o imóvel, por sinal de doutora Conceição Gaspar, pelos anos que eu tenho com ela, ela me dá o imóvel para administrar. E Marilene, Valdiméia, doutora Conceição é mais difícil a gente encontrar, mas eu tenho ali Hamilton, que foi papai agora, gente finíssima, careca, Eu tenho ali o Jean, que é da área digital, tudo que eu preciso, Jean me atende. Agora tenho o Matheus e o Thiago. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma venda, onde eu tenho um nome do pai, da mãe, CPF e tal, eu vou logo para Hamilton. Hamilton, tira aí a indisponibilidade. É 10 minutos. Ele tira e me diz, Conrado, o marido e mulher estão 100%. Aí, imediatamente, eu tiro a certidão de ônus. Porque o que acontece? Essa certidão de ônus, hoje em dia, com essa rapidez, tem cartório que me entrega de tarde. Às vezes, de manhã, de tarde já está pronta. Aí você evita. Deixa eu aproveitar um adendo aí, Conrado. Saulo fez uma mensagem aí, Saulinho Galvão, ó.
nessa semana solicitaram para ele uma negativa de arrolamento de inventário. E aí, eu vou só, antes de deixar vocês falarem sobre isso, a gente tem que entender que a gente saiu de um apocalipse, né, que foi a pandemia. De muita gente mesmo, infelizmente, faleceu, e muita gente está em processo de inventário ou nem começou. E são viúvos ou viúvas, filhos que perderam os pais, que têm os bens em nome ainda dessas pessoas, às vezes até com usufruto, né? E que não deu sequência a isso. Então, essa certidão aí. Dinho, deixa eu abrir uma ressalva, que na verdade, Conrado, o seguinte: esse procedimento de indisponibilidade, certidão, na verdade, esse processo já começa lá de trás na captação. Quando o papel do corretor, por mais que ele não entenda de documentação, que eu acho que isso é sine qua non, até para que ele passe uma segurança para o cliente que ele está captando o imóvel, é ele saber como é que está a documentação, ele tem que perguntar se é quitado, se é financiado, se tem alguma verbação, se é casado ou solteiro, por quê? Por mais que ele não entenda, e o próprio cliente, muitas vezes os clientes não entendem de alguns cenários, né, de documentação, ele tem que fazer a captação e perguntar. Chega mais um pouquinho para o microfone, para o telefone, viu, Dantas? Chega mais um pouquinho, porque o seu som está. Porque é o seguinte, uma captação feita, ela é um grande passo. Se você faz uma captação e você não pergunta nada, na hora que você vai para o cenário de venda, ali você perdeu seu tempo, tomou tempo no cliente, você visitou, você gastou combustível, né? Então, assim, o primeiro passo antes da indisponibilidade, da certidão de ônus, começa pela captação. Perguntar tudo, não entende, pergunte como é que está a documentação, é quitado, é financiado, tem alguma ressalva, os proprietários são vivos, assinam, não assinam. Por quê? Porque, como eu falei, você vai podar uma etapa. E se você não poda essa etapa, você pode subir um degrau e descer 4. Vou te dar um exemplo aí do que aconteceu comigo há mais ou menos 1 ano e meio. Uma venda, né? Um colega, gente boa, inclusive. Só que o imóvel, a pessoa não tinha feito esse crivo que você falou, Dantas, e o imóvel estava ainda alienado ao banco. E ainda. Minha esposa entrou aí, ó. Vera Menezes, ó. Corretora top aí, ó. Como é que ela tá? Tá bem aí? Ei, Vera. Melhoras, viu, Vera? Melhoras aí para você. Viu, gente? Então, voltando, o que acontece? A gente está realizando a venda. Quando foi ver um apartamento quitado há 20 anos atrás, ainda com a hipoteca. Não cancelou a hipoteca. Né? Não tinha cancelado o Bradesco. Qual foi a sorte? Tivemos duas sortes. Porque tem que recorrer à construtora, né? Porque a construtora, se está alienada ao banco, está alienada junto à construtora também. Ou seja, a sorte foi a Serpenge, extremamente organizada, tinha o histórico da quitação da unidade, do recebimento total do banco. Com essa quitação, fomos atrás do Bradesco. Em resumo, perdemos 3 meses para efetuar uma venda de um dia. Então ele não estava nem conseguimos. Não estava. Estava ainda é o tipo da coisa. Agora mesmo, eu tive condições de fazer uma venda de um imóvel ali que vocês conhecem, o Torre do Atlântico, o segundo andar, de doutora Maria Bethânia. Eu perguntando a ela, doutora, seu imóvel está quitado, escriturado? Ela, advogada, defensora pública, falou, todos os meus imóveis estão quitados, escriturados, eu pago meu IPTU em dias e tal e tal. Doutora, por favor, a senhora pode tirar uma foto da escritura e me fornecer? Eu vou adiantar, tirar logo uma certidão de ônus. Aí ela me mandou uma foto. Quando ela me mandou a foto, eu vi que não tinha um carimbo do registro. 2015. Eu aí estranhei. Ô, doutora, a senhora tirou o verso da escritura, a última folha? Não tem mais verso, não. Eu digo, doutora, seu imóvel não está registrado. Ah, mas meu amigo, ela caiu de pau para cima de mim. Não, o senhor não sabe o que o senhor está falando. Eu nunca deixei de registrar meus imóveis e tal. Bom,
resumo da matéria. Ela esqueceu de registrar em 2015 a escritura de doação que o pai deu para ela. Eu já tinha dado o sinal para feito o contrato promessa compra e venda para poder amarrar o negócio. Eu aí fui lá em Avani, dei entrada na escritura de doação e aí veio umas 5 exigências. Mas, graças a Deus, eu conheço muito bem a doutora Ivanize Varela, que é uma pessoa do bem, igual a doutora Conceição Gaspar, e me atendeu na segunda-feira e disse, não, Conrado, você aqui tem... Você aqui manda. Ney, meu amigo também, Ney. Aí eu sentei do lado deles, a gente foi ticando as exigências, né? Uma por uma, uma por uma. Eu levei a mãe dela de 100 anos, imagine. A mãe dela teve que assinar dizendo que ela era filha única, porque o pai já tinha falecido. Na época, o pai e a mãe fez a doação, mas o pai já tinha falecido há 4 anos. Aí a gente levou a mãe dela para a mãe dela dizer que ela era filha única, e por isso que foi a doação, foi da parte legítima. Então, são coisas que o corretor hoje ele tem que entender de uma certa forma de documentação. O corretor que não entende de documentação, ele está perdendo muito, muito, porque ele não precisa ser um bacharel, ele não precisa, mas ele tem que entender o dia a dia de tudo que nós passamos para fazer uma venda de um imóvel. O que você falou aí, Dimitri, sobre hipoteca que não foi cancelada da construtora, isso já me aconteceu inúmeras vezes, inúmeras vezes. Da OAS, então, Ave Maria. A OAS é... Até porque, gente, a gente tem que entender o seguinte, nós é que somos os profissionais do mercado. Nem o proprietário, nem o comprador é obrigado a saber. Né? Às vezes o proprietário não sabe por desconhecimento mesmo. Ele tem a escritura, mas não tem o registro. Ele tem o contrato de compra e venda que não tem nem escritura. Né? Então, assim, quantas vezes, né, se a gente for aí até no tempo dos nossos pais, ninguém ligava para isso. Né? Não existia essa cultura do registro, né, de se tornar proprietário de fato e de direito. Né? Então, a gente, corretor, tem que fazer isso aí que os grandes estão dizendo. Correr atrás, tem muito corretor novo. Quer ver uma coisa que eu queria conversar com vocês também? Nesses grupos que a gente tem aí de dúvidas, né, imobiliárias, são grupos excelentes, porque a gente vai tirando várias dúvidas mesmo do dia a dia. Né? Tem muita gente boa. Um dos caras que vai participar com a gente aí é Erotildes, meu irmão. Ali eu conheço muito bem. É uma enciclopédia de tudo que você pensar. Né? Ele é um cara que vai dar uma aula aí sobre tudo isso. Mas o que acontece é o seguinte, a maioria das dúvidas são sobre locação imobiliária. Antes que você... Né? E eu vejo muito de colega... que eu dou valor, que eu assino embaixo, que é bacharel, é um homem que se chama Edinaldo. Esse Edinaldo... Edinaldo, se você conhecer Edinaldo Dantas, ele vai te dar uma aula. Ele é convocado para ir para Brasília para fazer palestra de documentação imobiliária. Ele é corretor, mas ele nunca conseguiu vender um imóvel. Um imóvel ele nunca conseguiu. Mas de documento... Mas também não é vendedor, né? Ele não é vendedor, né? Eu vou passar depois o contato dele para vocês. Ele entende. Passa. Quer ver um negócio? Sim. Doutor lá de Juazeiro, meu cliente de muitos anos, eu vendi para a família toda. Todo mundo comprava na minha mão. Aí ele me disse, Conrado, mais de 80 anos. Não. Na minha vida, eu já vendi. Da época eu vendi do pai, ainda. O pai morreu, depois eu vendi do filho e tô agora na 3ª geração, que é o neto, para você ter uma ideia. Então, Conrado, fala a verdade, você tem quantos anos? Não minta, não. 84, pai. Não minta. Mas ele tem a fonte da juventude. Porque eu comecei com tá 21 anos, pô. Com 21 anos. 21 anos já era corretor de imóveis. Então, o que acontece? Eu tô com 58. Nasci em 64. Eu queria bater numa coisa, e acho que documentação é uma coisa, como o Jimmy falou, o Conrado falou aí, e uma coisa que eu faço questão de bater muito, e as pessoas se irritam, mas nem todo mundo se conhece.
né? Então, assim, tem muito corretor novo entrando, tem muito corretor, tem muita gente que não é corretor que está em grupos de WhatsApp. E uma coisa que eu não hesito quando eu não conheço é qual é o número do seu Cresce. Isso. Por que que eu estou perguntando isso? Por que que eu falo aí. isso? Isso aí. Com todo respeito aos profissionais que estão entrando agora, ninguém nasce sabendo, eu não sei tudo, Conrado não sabe tudo, o Jimmy não sabe tudo. A gente, cada dia é um aprendizado para cada um de nós. Mas esse pessoal, eu não vou citar nomes, eles muitas vezes não gostam de se identificar com o Cresce. E é uma coisa que eu não hesito, não deixo de perguntar. E se não me disser o Cresce, como uma corretora fez, também não vou citar nome, toda ausência é atrevida, eu só dou meu Cresce na hora de fechar o negócio. Eu falei, então procure um outro corretor, querida, porque com você a gente nem avança. E ela assim o fez, e sumiu e acabou. Então, assim, É por aí. a todos os profissionais que estão assistindo aí na live, se tiver algum cliente participando, eu canso de postar no Instagram, pergunte o número do Cresce. Essa semana passada, Juarez me mandou um link, Jura tal. Juarez tá aí Me na mandou live. um link de uma empresa que uma cliente dele ia cair, inclusive, o cara não só no LX, o cara tem mais de 1000 anúncios, chama-se Leões Imóveis. Quando você procura, cadê o Cresce? Não existe, é golpe. Então, assim, uma coisa que é notório, canso de receber cliente no direct do Instagram, porque eu vi, peço Cresce, se não tiver Cresce no anúncio, exija. Se o profissional não quiser se identificar, não avance. Ligue para o Cresce e tal, número 3444-1450, pegue aquele anúncio, faça uma queixa. Por quê? Porque o mercado está cheio de golpista, o mercado está cheio de gente se passando por corretor, e isso é uma coisa que é ruim para a nossa profissão e para a gente. Por quê? Porque a gente tenta fazer o melhor, o mais correto, e a gente paga o pato por terceiros que nos prejudicam. Exatamente. Ainda tem um detalhe, viu, Dantes, bem grande, daí um detalhe bem grande, que é o seguinte, imagine, você vai levar um cliente de um pseudo colega para dentro da casa de um cliente seu que confia a você a entrada da casa dele, às vezes com os filhos lá dentro, e a gente está vivendo num mundo violento pra caramba, então às vezes tem colega, quando eu falo assim, galera, a gente vai fazer a visita aqui, mas eu preciso do Cresce seu com o nome completo e o nome do cliente com CPF para eu registrar na portaria. Eu registro nas portarias todas. Sabe por quê? Deus me livre, se acontecer alguma coisa comigo lá dentro do apartamento, o porteiro já viu que entrou comigo. E não é só mandar o CPF, não. Manda o CPF, eu entro no site da polícia, olho se está ativo, tudo. Meu irmão, não, eu sou e você tem razão. Tem razão, sabe por quê? É melhor pecar por excesso do que por falha. Até porque outro dia, no ano passado, eu bani um corretor, ficou corretor dentro dos grupos, Dantas se lembra disso, ele anunciava um imóvel há mais de anos e nunca vendia esse imóvel. Vários imóveis dele, nunca vendia imóvel barato, 3 quartos que valia 800 mil, ele estava anunciando 450. Eu digo, tem alguma coisa de errado. Isso não existe. Aí eu procurei saber. Hoje, ele não está mais em nenhum grupo, eu não vejo. Ele é um alcoólatra, drogado, e eu quero que ele seja feliz em outro canto. Mas não atrapalhe a nossa vida, como ele quis me atrapalhar em uma venda de uma casa na Pituba. E ele, inclusive, criou uma certa asa, porque fez um agendamento com minha esposa, deixou minha esposa cliente plantada em pé numa esquina um tempão, depois 11h40 da noite, 11h30 da noite, eu tô vendo uma gritaria no telefone de minha mulher, sem saber o que é, eu vi, esperei o outro dia, eu disse a ele, olha, mestre, é casada, não é mulher da rua, e aí eu fui do meu jeito e disse a ele, se você fizer de novo, aí eu falei até com você, não foi, Conradão? Comentei com o Conrado. Exatamente. Quer ver outra coisa? Quer ver uma coisa? Que a gente tem que banir. Esses a gente tem que banir da corretagem. Quer ver uma coisa? Eu fui atender naquele Fórmula Litoral Norte. Apartamento barato na época, 200 mil. E aí, eu com a chave do apartamento, botei o cliente, entrou ele, uma mocinha, ele com um chapelão assim, né? Enfim. E aí entrei, chegou lá, ele sentou no sofá, apartamento vazio, mas tinha um sofá lá.
E aí, do nada, ele fez assim para mim, me olhou de cima a baixo, me mediu. Você é corretor? Eu falei, lógico que sou. Você tem sua identificação aí? Eu falei, não tenho aqui, mas eu vou abrir o aplicativo Boa e vou noite, lhe mostrar. Maurício aí, ó. Maurição aí, trabalhou comigo em Alagoinhas 3 anos, é meu parceiro, Maurício, esse daí eu boto fé, viu? Aí, resultado. Quando eu abri o aplicativo, eu mostrei, ó. Alex já tá Aí pedindo o nome gosta. aí. Você sabe, Aí Alex. gosta. esse Eu vou Alex- dizer, aí ô, é- Alex, você Maurício Vanderlei, gente boa me demais. identifiquei, tirei, abri o aplicativo do Cresce e mostrei, eu tô sem a profissional aqui, mas tá aqui meu Cresce, tá aqui meu nome direitinho. Sabe quem era? Eu falo por uma pessoa que eu tenho muito respeito, Coronel Adelson, aposentado, tá? Depois ficou muito meu amigo, fiz outros negócios com ele, enfim. Inclusive, é uma pessoa muito bacana, ou seja, não é favor nenhum o cliente, o profissional, solicitar. Se o parceiro, o colega não quer se identificar, a porta da rua é serventia da casa. PT saudações. É Não por tem o aí. que ver. É por aí. Amigos, deixa eu aproveitar vocês aí. Aí, Conrado, você pode fazer um pequeno resumo de todas as suas ferramentas de anúncio para o que está hoje. Por exemplo, eu sei que você foi do tempo lá do Jornal à Tarde, e era lindo quando era com o Até Jornal à ficar de Tarde. pé, Era que eu lindo. quero aprender com Porque ele. todo cliente já sabia onde era. Não, porque era lindo para todo mundo. Se você quisesse comprar alguma coisa, você abria lá o Jornal à Tarde Ai. domingo, você achava. Era caro, mas achava. Hoje você tem que fazer diversas ações O Jornal à para Tarde. seu imóvel Com o dedo aparecer. assim, Conrado. O que é que você está Vou mais ver, porque usando Jornal à hoje Tarde aí, Conrado? soltava tinta e a mão ficava suja de preto da tinta do Jornal à Tarde. Olha, o engraçado é que eu me lembro do Jornal à Tarde, que o Jornal à Tarde botava tanta banca, que tinha horário da gente anunciar. Tal horário você não anunciava mais, tinha que ser no outro dia. É verdade. Aí eu tinha. verdade. Era um horário, era banca demais, só tinha ele aqui, comandava. Aí o que acontece? Eu saí do escritório correndo e o posto era no Shopping Taigara. Aí eu correndo ali na Rua Paraná com o meu carro, aí o outro colega veio, o Francisco, ele não está aqui nesse momento, também ele estava indo para botar anúncio. Eu e ele batemos no carro. Acabou o carro. Acabou o meu carro, acabou o carro dele. Aí depois, porra, velho, eu tava correndo pra botar anúncio, porra, eu também, velho. E porra, aí, porra, Perdeu os o dois anúncio carros se e o acabou. carro Eu tinha batido. um Monza cara de ninja, e ele tinha um carro. A gente bateu de frente no cruzamento da Rua Paraná com Rua Santa Catarina. E a gente deu risada depois, um do outro, da porrada que deu do carro. Eu digo, pô, bicho, a agonia da gente eu não vi, não, eu também não te vi, não, velho. Me desculpe, agora descou. Agora a gente perdeu o horário. Quem entrou Agora aí, ó, só- Michel Boratini, cunhado de César Gomes. Esse aí veio de São Paulo, meu pai, seco, feio, parecendo sei lá o quê. Trabalhou como coordenador do Pátio Jardins, na época. E hoje tá aí, corretor de imóvel. Ó, Oi. Ó, Dantas, quem tá na área também aí, ó, Tiagão Rua, o dono do Itabuna. Tiago Ruas, ele tem duas profissões. Uma que é corretor, a outra eu não vou citar. eu vou dizer aqui alguma coisa aos corretores que estão iniciando. Uma palavra boa que eu digo: Isso. as oportunidades chegam para todo mundo. As oportunidades chegam para todo mundo. Então, as oportunidades para o corretor, quando chega, você tem que agarrar com as duas mãos. De que forma eu fiz isso na minha vida? Eu vim de um lugar muito humilde, onde meu pai nunca teve casa própria e sempre morou de favor de aluguel. Então, quando eu tinha 20 anos, né, que eu disse assim, eu quando casar, não quero morar de aluguel e meus filhos sempre vão ter uma moradia, porque eu vou conseguir fazer isso. E eu botei isso como meta, porque o corretor hoje ele tem que ter meta e foco. Meta e foco. Eu digo sempre isso aos colegas. Não adianta, a gente não tem domingo, a gente não tem sábado de lazer, a gente tem meta e foco. Claro que o domingo de tarde sempre é mais tranquilo do que o sábado de manhã, que é mais
procurado, corrido. Então, Corrido, eu né? coloquei como meta na minha vida durante 30 anos, dos 20 aos 30, conseguir comprar alguns imóveis para que eu e meus filhos todos não passassem o que eu passei quando eu era filho. Então, isso tudo Perfeito, eu te botei Conrado. como meta e foco. Sabe Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, a pior coisa do mundo é o corretor, como eu conheço os 2 ou 3, que trabalha a vida toda com imóveis e não tem uma morada. Porra, E não tem imóvel, o cara trabalha com e não tem imóvel, teve imóvel, né? oportunidades É e complicado. não tem imóvel, mora de aluguel. Eu acho. E E nem nem investe, pô. investe, né? Você pode até não ter um imóvel próprio de moradia, porque você pode querer investir em outras coisas, Mas, mas entender que Dimitri, aqui hoje pra a gente gente, está vivendo a aí casa a própria é maior nosso prova. lar, Dimitri. Não, mas eu estou Você. dizendo o seguinte, Não, Olha, claro, é ô, nosso sempre, Conradão, eu mas o que eu quero conheço te um falar que é um pouquinho mais antigo do que. Mais antigo do que eu, Jimmy, mas é menos do que você. Aquele é um cara altamente profissional, ético, correto, íntegro, mas tem muito imóvel, ele investiu em vários imóveis, continua como corretor, mas não mora de casa própria. Opção, e não mora, não é porque não quer, ou não não, é porque não pode. isso aí É são porque algumas não quer. decisões, entendeu? Entendeu? Exatamente. Não, na verdade, eu não queria nem chamar atenção para isso, não. Queria aproveitar esse gancho de Conrado para falar para a turma o seguinte, gente, a gente consegue ver, a gente tem o privilégio de receber informações muito antes de privilegiadas. muita gente que está querendo comprar. Legacy. Então, assim, a gente tem que ter um planejamento mesmo. A gente tem que ter um planejamento de saber o seguinte, galera, vamos entrar nesse vilagem aqui que tá sendo lançado em Itacimirim aqui, antes do pré-lançamento, você já entra como investidor, junta 5, 6 colegas, vai comprando, vai virando jogo, porque a gente vive disso. Se o cliente também não entende que você é investidor de imóvel, como é que você pode vender um Não, imóvel que nem você eu tiro compra, como exemplo, eu estava em 1988, 88 foi, meu Deus, não, depois, um pouquinho depois, teve o lançamento, não sei se você se lembra, do Vita Praia Boca do Rio, da Cirela. Vocês alcançaram esse lançamento? Sim. Um 2 quartos Eu não aqui que a participei, Cirela não. lançou no Vita Praia Boca do Rio. Hoje está na faixa de R$ 400 mil. Quando lançou, eu estava na ilha com dinheiro no bolso, curtindo o carnaval com minha família. Aí eu agradeço muito esse colega Francisco. Ele me ligou, Conrado, eu estou aqui de plantão, tá igual formiga aqui, Conrado. Eu vou separar um apartamento para você comprar. Eu digo que nada, rapaz, deixa para depois, já comprei apartamento, não quero não. Olha, Conrado, eu vou dar um cheque meu e esse cheque não vai voltar sem fundo, porque eu sei que você vai cobrir. Aí ele deu... Ele foi um cara do bem para mim. Ele pegou o cheque dele, deu de sinal, reservou um 7º andar para mim. Quando eu voltei do carnaval, eu fui olhar o empreendimento, eu digo, porra, velho, obrigado, abracei ele, dei a comissão a ele. E o imóvel, na época, custava 119 mil. Depois de 2 anos, eu vendi por 200 e tantos mil. Então, é o tipo da... Olha que beleza. Qual Não é o existe, investimento sadio não que vai te dar existe, não isso hoje? existe, não Não tem. tem ninguém. Imóvel, Não tem. imóvel, Não tem. hoje ele tem um valor mais a longo prazo. Mas antigamente o imóvel ele tinha uma valorização anual de 100%. De 100%. Ninguém brinca com isso, não. Era um negócio absurdo. Pessoal, eu alcancei a inflação a 88%, a 3% ao dia. Você tinha que chegar Era loucura, até 3 horas da loucura, tarde, o loucura. Coronel Fernandes aceitava o cheque para ele aplicar para o outro dia, a 3%. 3% de um dia para o outro. Era 90% ao mês. Que loucura, Você não bicho. adiantava você chegar no banco 3 em 1, que o gerente já não aplicava mais o seu dinheiro. Era um absurdo. As vendas, assim, você vendia hoje, daqui a um mês o seu imóvel que você vendeu já valia 150% a mais. 150% a mais. Era um negócio assim absurdo. Verdade. Mas hoje ainda tem boas coisas, viu, Conrado? É por isso que eu acho que o que você falou é perfeito, serve de muita lição para muita gente. Nós que estamos na área não podemos deixar de ser Exatamente. investidores em imóveis. A gente está perdendo dinheiro se não for investidor de imóvel.
Porque você tem a informação privilegiada. Falta um pouquinho de coragem, às vezes falta, mas junta com mais amigo, vai junto, divide o risco. Porque qualquer um tem risco, não tem jeito. Imóvel também tem risco, mas é um risco muito menor do que, por exemplo, criptomoeda que está aí quebrando muita gente, do que algumas ações aí que não valem mais nada. Né? Moeda digital, esse exemplo que você falou. Essa moeda digital, que é essa cripto que todo mundo investiu aí, tem muita gente quebrando a cara. Muita gente quebrando. Alex falando aí, Lepark, quem investiu no início no Lepark, eu não era nem corretor quando eu investi no Lepark. Eu trabalhei no lançamento, do Lepark. Eu comprei com o Robson e com... Tem muita lama daquele Lepark ali, viu, pai? Muita lama. E virei corretor a partir dali. Mas, gente, estamos chegando no primeiro horário aí da live. Eu sabia que ia render muita coisa. Eu queria pedir a vocês dois. Primeiro, eu quero agradecer demais a prontidão. A prontidão. Mas vocês foram de bate-pronto. Ô, Conrado, Lula, estou lançando um projeto. Eu queria vocês dois, porque eu preciso deixar gravado. Eu tenho 8 anos de profissão. Mas eu não era corretor só. Eu sempre trabalhei no ramo empresarial também e executivo. Então, a corretagem era um ramo meu. E eu percebi que não ia dar certo se eu não caísse focado. E passei a focar. E vocês dois, eu não vim de imobiliária. Na verdade, eu criei uma imobiliária. Ou seja, eu entrei de paraquedas no mercado. Né? E vocês dois são responsáveis por muita coisa que eu sei hoje. Por isso que eu queria começar isso. Essa Outra live coisa, Dimitri Dantas, dois. e a todos que estão nos ouvindo, eu queria que nós, corretores de imóveis, fosse mais unidos ainda. Eu não sei se você participou do Sal e Brasa em agosto de 2000. Lado tá falando do Bahia. Nós fizemos uma festa. Nós fizemos uma festa para o Dia do Corretor de Imóveis em 2021. Eu lembro. E fiz outra em 2022. Cara, mas foi maravilhoso. No Boi Preto. Foi um negócio assim que todo mundo disse, rapaz, que não. E esse ano, vou fazer, mas eu só aí, faço com 45 dias antes do Dia do Corretor. Não adianta fazer agora porque as pessoas esquecem. Verdade. O Dia do Corretor é 27 de agosto. Então, todo mundo já está me procurando para saber. E aí, esse ano, vai ser aonde? Boi Preto de novo? Provavelmente vai ser no Boi Preto, porque eu sou muito festeiro. Eu acho que o corretor merecia uma sede só para o corretor levar seus familiares. Clube. Um clube, né, velho? Igual como o advogado tem, o médico não tem. Por que o corretor não tem um clube? Não entre nesse cenário, viu? É melhor pular e sair, viu? A Rig tá aí. Aí eu desci falando. Eu desci foi convidada, mas não foi. Eu desci Cláudio. Um negócio legal. Eu desci Freire e Lucile e Cláudio também. Eu tô dizendo assim, pessoal. Gilberto entrou agora aí. Vai ficar gravado. Quando acaba a live aqui, o próprio Instagram salva. E aí vocês entram em qualquer página, ou minha, ou de Conrado, ou de Dantas, vai estar lá gravado. E eu também vou disponibilizar no YouTube. Aí, a Marcos então, aí falando vale a pena, porque quem chegou aí, agora... Marcos falando aí, festa top. Marcos falando feras, aí, festa top. Quem foi para o Boi Preto do ano passado, viu que foi uma festa maravilhosa. E detalhe, viu, pessoal? Eu vou dizer uma coisa aqui. Foram 99 corretores. Todos 99 corretores receberam prêmios. Eu saí arrecadando todos 99. Olha para isso. O cara é fera. Eu tenho os vídeos, depois eu vou disponibilizar para você aí. Conceição Gaspar, muito pessoal do cartório, empresas, todo mundo deu presente e todos os 99, foi bingo, teve um bingo, e aí todos os 99 corretores receberam, cada um levou um prêmio. Teve um que levou uma máquina, um aparelho de som, levou isso, muita coisa. Então todo mundo agradeceu a quem de direito era para agradecer. Foi a doutora Conceição Gaspar, doutora Núbia, do nono, né? Nono ali? Nono.
Isso também. Então, aquela menina de Mata de São João, do cartório de Mata também, ela cedeu muitos presentes. Que tá falando? Magnavita. Conrado tá ficando coroa. Velha guarda aí. Eu queria abrir uma ressalva, não desmerecendo os outros tabelionatos que Conrado citou aí, doutora Ivanise, doutora Conceição, que são pessoas assim, muito competentes. Conceição Gaspar, doutora Núbia. Mas eu queria abrir uma ressalva para a doutora Thaísa, primeiro ali na Boca do Rio, tá? É uma profissional com um gabarito imenso, uma pessoa fantástica, é uma pessoa que tem um respeito muito grande, um comprometimento muito grande. É uma pessoa que eu não tenho problema de escritura quando vai para cartório que volta, não tenho problema. É da minha área. É uma pessoa que me manda escritura 1h da manhã, acredite. Doutora Thaísa não tem horário para trabalhar, com respeito a todas as outras, tá? Nada contra, mas hoje quando eu tenho um processo, seja ele como despachante ou seja como venda, eu faço, aí Lazinho, eu faço lá com ela, com respeito à doutora Conceição e à doutora Ivanise, tá? Gosto muito, respeito muito grande, mas doutora Thaísa tem esse mérito hoje. Dantas, eu fidelizei com a doutora Conceição, com a doutora Conceição Gaspar, porque eu conheço a doutora Conceição Gaspar desde a época que ela era do Pituba Park Center, que tinha Comendador Pedra, imagine, o nome dele era Comendador Pedra. E ai de que não chamasse ele de Comendador Pedra, que Deus o tenha em bom lugar. Então, doutor Edson, que também era o titular na época, e doutora Conceição, eu acompanho ela desde o Pituba Park Center. Foi para Brotas, foi para ali em frente ao Detran, e hoje em dia... Isso. E hoje em dia está numa sede própria, maravilhosa. Ninguém pode dizer daquele cartório. Ela deixou uma sala só para os corretores de imóveis, onde você pega o controle, liga o ar-condicionado e você vai estar lá sozinho com seu cliente. Você pode pedir qualquer coisa a um dos funcionários dela, que eles estão ali para lhe atender. Então é uma pessoa que sempre deu condições até do corretor, que há alguns anos, depois que minha irmã faleceu, eu não tenho mais escritório, então eu me apoio nesse sentido, de que ela realmente foi um gancho muito bom nesse sentido. Então, toda a minha vida eu fico Pituba, Itaigara, Caminho das Árvores, eu sempre estou nessa situação, e graças a Deus eu sempre me dei bem com os parceiros. E vou dizer mais, eu dificilmente faço uma venda sozinha. Eu faço mais venda em parceria com corretores. E amo quando eu faço. Sabe o que é? Conrado hoje no guarda-roupa dele não tem mais calça, agora é só bermuda, meu amigo. Você bermuda. Não vê mais Conrado de calça, só esqueça. Certíssimo. Isso aí antiguidade. Antiguidade é posto. O pessoal pergunta, eu digo, eu não consigo mais botar uma calça. Lá. Em reunião, talvez, depende de como vai ser a reunião. Amigos, mais uma vez, queria agradecer isso dando risada aí. Grande Maurição. Eu acho que a gente começou com o pé direito, fazendo gol de bicicleta e tudo. Esse espaço é para qualquer um que queira falar, certo? Eu estou só ajudando aqui, facilitador, mas não poderia começar melhor como foi hoje com vocês aí. A princípio vai ser toda quarta-feira a partir de abril, mas já vamos ter que mudar para terça, porque quarta-feira começa o Campeonato Brasileiro mesmo. Todo mundo vai querer assistir jogo. Então, a gente vai um abração, aí. Dimitri, Dantas. Amigo, só desejo a vocês boas vendas. Prazer. Muito obrigado a todos que participaram aí, deixaram o tempo de vocês aí para estar junto aqui com a gente. Eu queria agradecer a vocês, ao pessoal que participou da live. Desculpem qualquer coisa se a gente não conseguiu atingir talvez as dúvidas de vocês, mas outras lives acontecerão. Os Instagrams estão aí, né? O meu, de Conrado, de Jimmy. Dúvidas que vocês tiverem, estamos à disposição como profissionais, tá? Aos colegas que estiveram aí, muito obrigado pelo apoio, pela participação e pelo tempo que vocês disponibilizaram para assistir nossa live. Jimmy, meu irmão, mais forte abraço a todos. Boas vendas. Sucesso, viu? Valeu, galera. Valeu, meu irmão. Tem muita gente aí que assistiu e vai participar, viu? Tudo de bom. Forte abraço. Um abraço, gente.